Bem-vinda a Journey to the New Earth. Estou animada por você estar aqui hoje. Vamos falar com Dick Allgaier sobre o grande evento dramático de Cliff High previsto para meados de julho, mas nada está acontecendo, Dick. Sobre o que vamos falar? Não muita coisa. Uau! Tempos loucos. Tivemos um grande evento e reconhecimento ao Cliff High. Depois falarei mais sobre ele ao abordarmos esse tema. Primeiramente, só quero começar dizendo que sabe, Kimberly, na nossa última conversa, eu achei você. Fiquei meio que agradavelmente surpreso com a sua apresentação, sua produção, sua habilidade, sua inteligência e elegância. E eu não digo isso em toda entrevista, eu faço muitas entrevistas, então estou ansioso para conversar com você de novo. E peço desculpas pelos meus preparativos para o compartilhamento de tela, mas vou descrever sobre o que estamos falando. Estamos com um problema técnico, mas temos um ótimo programa para você hoje à noite. Vai ser ótimo. Você faz um excelente trabalho. Esta discussão será divertida. Vai ser divertido, mas eu quero começar com algo primeiro. Passei a maior parte do dia no site de previsões do futuro, o futureforecastinggroup.com, fazendo pesquisas para hoje à noite. Se você ainda não foi lá, vá lá e confira. Acho que vocês têm algum tipo de teste gratuito ou algo assim, talvez. Enfim, o que eu não. Acho mais. A gente estava fazendo isso, mas é tão aspectos técnicos da cobrança e o que isso causa, os problemas que causa, o suporte que eles têm. Eu diria para você entrar no nível visionário por um mês e aí maratonar, assistir tudo e dar uma olhada por um mês, depois ver o que você acha. Bem, vou contar aos espectadores o que encontrarão lá. Já vi muitos sites assim, geralmente atrás de um paywall. Esse é o meu favorito porque é muito rico em coisas para fazer lá, tem até um chat parecido com o do Facebook. Então você se sente conectada, você pode conversar com as pessoas. Além disso, você pode assistir a todos esses vídeos. Eu passei o dia todo lá só vendo o que vocês montaram desde aquele fim de semana grande e, sabe, meio entediante que tivemos e tentando juntar todas as informações. É muito bom. Se vocês gostam ou acham visão remota interessante, recomendo experimentar por um mês. Era isso que eu queria dizer. O que estamos tentando fazer com o site e o que já fizemos é, bem, antes de tudo, em termos de visão remota, oferecer um lugar para os praticantes de visão remota fazerem seu trabalho sem criar narrativas em cima dos dados. Se você olhar para o mundo da visão remota hoje em dia, é um lugar bem desagradável. Todo mundo é tão leal à sua própria metodologia e ao seu próprio professor, e eles criticam outras pessoas e outras metodologias. E na verdade somos melhores, vocês são melhores, nossos resultados superam esses, isso vira uma briguinha mesquinha. E o que tentamos fazer é pegar praticantes de visão remota qualificados, como o Daz Smith, que usam um método completamente diferente do meu. E ele e eu costumávamos discutir há 15 anos, tínhamos discussões horríveis na internet, mas decidimos, ei, vamos trabalhar juntos e construir algo. Então, temos pessoas de diferentes metodologias e trabalhamos juntos, como você sabe, unidade é uma palavra muito usada hoje em dia. Então, temos um lugar seguro e coerente para as pessoas praticarem visão remota. Minha webcam pode, se piscar, eu tenho uma segunda que podemos usar. E também, no Future Forecasting Group, oferecemos um lugar para pessoas de recursos e inteligência obterem informações que não conseguem em nenhum outro lugar. Existem certas informações que não podem ser divulgadas publicamente. E em um ambiente privado, onde há acesso por assinatura e tudo é privado, isso é permitido. E algumas das entrevistas que temos lá nós não colocaríamos no YouTube, nem mesmo colocaríamos no Rumble. Sim, eu escuto. Lugar interessante. Eu ouvi a conversa entre você e o Michael hoje e foi bem interessante. Eu adoraria saber mais sobre ele. Ele é. Eu estava fazendo visão remota com Courtney Brown há uma década. E que ano foi 2017? Eu fiz uma entrevista com alguém que tinha escrito um livro sobre um evento histórico e uma figura histórica. E a minha visão remota aparentemente foi muito boa. O autor do livro disse: tenho uma fonte, tenho um amigo que quer falar com você. Você toparia conversar? Então eu topei, e era o Michael.
E isso mudou a trajetória da minha vida, porque ele começou. Eu tive provavelmente cerca de 900 horas de conversa com ele em particular. E uma pessoa muito, muito experiente, uma pessoa muito experiente e uma pessoa gentil que sim, ele nos ajudou a montar o Future Forecasting Group e nos orienta de muitas maneiras. E nós fazemos. Não mostra o rosto dele. Eu já vi o rosto dele, eu já conversei com os filhos dele. Falei ontem à noite por telefone com um dos filhos dele sobre uma mudança de vida que eles estão passando. Então, um cara muito legal, muito elegante, extremamente bem informado. Voltando à promoção, se você adquirir a assinatura Visionário, é só procurar por Conversas com Amigos e ouvir alguns desses episódios. Sim, e ouça aquele que o Dick fez com o Michael sobre esse evento, vale a pena, vale muito a pena. Tem informações muito boas lá, e eu vou Desculpe interromper, é como a visão lá de cima. Você não se prende aos detalhes de toda a emoção. É tipo, o que realmente está acontecendo aqui? sim, dá pra ver que ele está acima dos 2. Tenho duas coisas para falar hoje à noite. Aqui vai um teaser para manter o pessoal interessado. Eu gostaria de falar sobre a natureza do tempo e como isso se relaciona com a consciência humana e como nós possamos ou não perceber eventos futuros. Então, queremos falar sobre o que é o tempo e como os humanos funcionam dentro disso. E então eu gostaria de falar um pouco sobre o sistema de contabilidade para a raça humana. Como o negócio da raça humana está estruturado e como isso está prestes a mudar. E se você entender isso, como a sua vida pode se beneficiar. Então, eu não gosto de dar conselhos para as pessoas e eu não dou conselhos financeiros, mas existem certas informações que, se você souber para onde as coisas estão indo, isso vai te ajudar. Quando você me entrevistou da última vez, eu estava em um pequeno e velho apartamento de 2 quartos lá em Makiki, e desde que conversamos da última vez, eu vendi uma parte bem significativa das minhas criptos e comprei um lugar de luxo muito legal. Pelo que eu vi, agora você está no Ethereum Place. Ethereum Place. Sim, vendi um pouco de Ethereum, então paguei à vista por um lugar muito legal. É realmente ótimo poder dar isso para minha esposa. Tipo, aqui está, viva sua vida com conforto. Então é isso. Bem, vamos lá. Vamos falar sobre o fim de semana, porque isso ainda está na cabeça de todo mundo, está em todas as redes sociais, é sobre isso que as pessoas estão falando. E eu tenho alguns comentários sobre isso e alguns conceitos e ideias que acho que precisamos continuar observando e analisando. Primeiro, quero saber sua opinião. Onde e como você estava quando soube disso? E como isso se desenrolou para você? E como você aplicou o que aconteceu ao trabalho que vocês fizeram para o evento do Cliff? Quando aconteceu, eu estava com minha esposa. Estávamos indo resolver duas coisas naquele dia. Uma, estávamos indo para a loja da Birna. A Berna é um dispositivo de autodefesa. É uma arma que dispara um, gás lacrimogênio, spray de pimenta e bolas de tinta. E é totalmente legal no Havaí. Você pode carregá-las de forma oculta. O Havaí tem leis de armas muito rígidas. Você não pode sair com uma arma, mas o Havaí está se tornando um lugar perigoso. Tem muita coisa. Eu vejo que você está surpreso, mas onde minha esposa gerencia um restaurante, já arrombaram o local. Houve um tiroteio perto dali. Tá ficando perigoso nas ruas, então eu queria que ela tivesse isso no restaurante para proteção. Então estávamos a caminho de testar essa arma e dar a ela esse meio de autodefesa. E meu celular começou a pipocar de mensagens tipo Trump acabou de ser baleado. Uau! Então foi chocante. Como chegamos à previsão? No Future Forecasting Group fazemos vários projetos diferentes. Um dos projetos é que todo mês analisamos os eventos mensais. Então, este mês, no final de julho, que provavelmente será em 2 semanas, 1 semana e meia, todos os praticantes de visão remota vão se concentrar em, tentar ver os grandes eventos do próximo mês, agosto.
Está cada vez mais difícil, agora está uma loucura. Começamos isso em tempos mais tranquilos. Então, nós fazemos sessões todo mês que publicamos, isso é o que vemos acontecendo. E então os assinantes podem assistir essas coisas e ver se elas acontecem, tipo, uau, o Dick desenhou isso e aconteceu. Então, nós temos esse projeto. De vez em quando, as pessoas que nos dão tarefas nos passam projetos maiores, como descrever um evento importante que vai acontecer em breve. E nós fizemos isso em abril, quando o alvo era qual será o maior evento global nos próximos 3 meses. E essa é a sessão em que Naim Vandreus desenhou o assassino. Ele desenhou a multidão. Ele disse: tem um homem. E, aliás, ele está em condição de duplo cego. Ele não faz ideia de qual seria o alvo. Mas ele disse: tem um homem. Ele está em um púlpito. Ele está com o punho erguido. Ele está falando. Ele é um homem poderoso. Ele está em um momento de poder e aceitação. E tipo, sim, eu sou o vencedor. E então lá em cima há um homem com um rifle. E ele, Malcolm, o nome dele é Malcolm. Nós o chamamos de Naim. Na verdade, ele desenhou um traço passando atrás da cabeça. Alguém apontou isso. Então ele disse que era um assassinato. E essa foi uma previsão que fizemos em abril para os próximos 3 meses. Então ficou logo fora desse período de 3 meses. E vamos entrar um pouco mais nisso quando chegarmos à parte teórica. E eu quero interromper aqui e só dizer, se você não conhece o grupo de visão remota que o Dick montou, Naim é uma das pessoas mais quietas do planeta. Sério, ele é simplesmente tão tranquilo. E eu vi ele passar por isso de novo hoje e foi realmente espetacular. As imagens estão perfeitas. E ele disse, e a plateia estava aplaudindo e apoiando ele. Todo o conteúdo emocional que você pode imaginar que estava lá na época estava no relatório dele daquele mês. Vou falar um pouco sobre Naim, que conheci pela primeira vez. 12, 15 anos atrás, provavelmente por volta do ano 2000. Ele era um jovem que estava seguindo Courtney Brown quando eu trabalhava no Farsight. E ele, Naim, queria desesperadamente aprender visão remota. Então ele, Naim, fez o curso online gratuito do Courtney Brown e estava interagindo um pouco com o Courtney. E o Courtney disse: tem esse jovem chamado Naim e ele parece ser um cara muito bom e ele está muito ansioso para aprender isso. Talvez você possa entrar em contato com ele. Então eu me comuniquei por e-mail com o Naim, nunca o vi. E ele me fez algumas perguntas realmente inteligentes, tipo, Dick, quando você usa seu método, quando você procura imagens no Blackboard, e ele fez várias perguntas. E as perguntas dele eram tão inteligentes e ele parecia tão como se ele realmente quisesse aprender isso. Respondi para ele por e-mail. Ele fez algumas sessões para mim. Eu disse: Naim, se quiser aprender isso, vou te ensinar, sem cobrar nada. E eu o aceitei e o mentorei por um tempo. Isso foi há uns 10 anos. De vez em quando ele me mandava sessões dizendo: ei, olha isso, eu trabalhei nesse alvo. E eu dizia: bom trabalho, bom trabalho. E finalmente, há uns 3 ou 4 anos, quando estávamos começando o Future Forecasting Group, eu disse: ei, Naim, por que você não faz um trabalho para a gente? Só faça eventos mensais e me envie. Coloque o carimbo de data e hora para que eu possa ver. Então ele estava me enviando algumas coisas. E então ele começou a trabalhar em outros alvos por conta própria, mas eu podia ver que estava tudo com carimbo de data e hora. Então acabei dizendo: você está fazendo um ótimo trabalho, faça o alvo desta semana conosco. E nós simplesmente o encaixamos. E ele é super tranquilo. Para quem não conhece Naim, ele mede 2,1 metros. Sério mesmo? Sim, sim, sim. Ele parece um jogador da NBA, mas tem dreadlocks e é super quieto. Ele tem uma energia que é tipo, uau, não tem como, você não consegue ficar chateada perto dele. Simplesmente não acontece. Ele é simplesmente o cara mais calmo, mas também muito inteligente.
Agora ele ensina visão remota para nós. No Future Forecasters, que é um site totalmente diferente e gratuito, o endereço é futureforecasters.com. Você pode se inscrever na aula do Naim e também assistir minha aula gratuita. Mas o Naim é ótimo. E o Naim fez uma sessão há cerca de 1 ou 2 anos. Nós analisamos uma criptomoeda chamada Shiba Inu. E o Naim, isso foi às cegas. O Naim disse: isso vai ser hackeado em algum momento no futuro. Vai haver um ataque e ela vai perder muito valor. A Shiba foi hackeada hoje. Acabou de sair a notícia e ela perdeu 10%. E nós voltamos e encontramos a sessão do Naim de 1 ano e meio atrás. Tipo, foi muito bom. Então o Naim é ótimo. Então ele é quem conseguiu os melhores dados sobre o assassinato. E isso já vinha aparecendo nos dados dele há alguns meses. Então nós fazíamos eventos mensais e isso estava aparecendo nos eventos mensais. Nós fizemos o evento global. E então nós estávamos fazendo outras sessões como olhando para prata ou algo assim. Eu tive uma imagem em que havia uma pessoa. Pensei que deveria conhecer essa pessoa, mas vejo sangue no rosto dele. E era uma imagem ensanguentada de Trump. Então essas coisas vêm à tona. E a maneira como eu comparo isso é: podemos estar fazendo outro alvo. É como enviar seu filho porque sua consciência subconsciente é meio infantil. Ela não funciona da mesma maneira lógica que nós. É como mandar seu filho à loja comprar leite, tipo o pequeno Dick. Aqui estão $2. Compre 1 litro de leite para a mamãe. Você conhece o caminho. Vamos confiar no Dick para ir à loja. Então o Dick está andando pela rua para comprar leite na loja e tem uma casa pegando fogo a 1 quadra dali. E o pequeno Dick, uau, olha os caminhões de bombeiros, olha o fogo. E volta e conta para a mamãe, sabe? Cadê o leite? Eu vi o incêndio. Então, às vezes estamos olhando para outro alvo e algo que está além do horizonte, que é um grande evento como esse lance do Trump, acaba vazando. E aí tem o Cliff High. Tenho certeza de que você conhece o Cliff. Sim, e você sabe, o JC roubou minha citação do Cliff que eu ia usar hoje à noite. O que foi isso? É a minha citação favorita do verão. É, Dick Alighieri me assusta pra caramba. Isso é do Cliff B porque você sempre acerta em cheio. Sim, acompanho bastante o Cliff. Acho que foi assim que te conheci. O Cliff me assusta. Eu conheço o Cliff há 12 ou 15 anos. Eu ouvi ele no rádio falando sobre seus webbots. E para aqueles que não entendem o que o Cliff High faz, eu vou dar a versão resumida. Ele descobriu que a humanidade tem uma consciência global. E essa consciência global ela tem a mesma função que a visão remota e todas as funções psíquicas têm, que é termos uma percepção subconsciente que está em um campo de consciência fora do espaço e do tempo, e todo o conhecimento está lá. E ele descobriu que essa consciência global acessa eventos futuros e então as pessoas, sem saber, escrevem sobre isso quando estão na internet. Então elas podem estar digitando uma mensagem em um clube de carros Mustang, em um fórum de colecionadores de guitarras, em um fórum de jardinagem ou apenas conversando online sobre as notícias. E Cliff envia webbots para vasculhar tudo isso, analisar linguisticamente todos esses dados, passá-los por um filtro e assim descrever o que está acontecendo. Então, o maior acerto do Cliff, eu acho, foi em 2007, quando ele disse que haveria um grande, grande evento no outono de 2008 que iria reverberar, e foi o colapso financeiro. E ele descreveu isso perfeitamente. Então Cliff disse que algo iria acontecer por volta de 15 de julho e nos deram isso como um alvo cego, então não sabíamos que envolvia o Cliff, não sabíamos quem era ou o que era, mas a tarefa era descrever o evento que Cliff High vê acontecendo em meados de julho e isso tinha menos dados de assassinato. Todos presenciaram o evento, ficaram impressionados, mas de alguma forma foi manipulado. Então, ainda acho que pode haver mais por vir. É,
E se eu puder interromper e abordar isso agora? Eu tenho alguns pontos a destacar. Estou interessada no que você tem a dizer sobre eles, pois acho que são relevantes. Sim, eu ouvi o vídeo completo sobre vocês, a sessão de visão remota que vocês fizeram. E uma coisa que eu quero que os espectadores saibam é que quando você entra na visão remota do jeito que esse grupo faz, é duplo cego. Em outras palavras, eles não sabem se é animal, vegetal, mineral, pessoa ou se não é nada. E nessa sessão em particular, muitos dos dados de cada um dos visualizadores, e eu acredito que são 5 de vocês, não é, Dick? Sim, nessa fui eu das Smith, Edward Reardon, Naim e outro cara, Derek. E o que me chamou a atenção de novo hoje, quando eu reassisti, foi como todas as sessões de vocês eram parecidas. Havia tanta sobreposição, o que me levou a entrar nessa jornada de tentar entender tudo isso. Claramente, havia pelo menos um pequeno grupo de pessoas que achava que Donald Trump não iria sobreviver ao fim de semana. Como ficou evidente no caso da Austin Private Wealth, um cliente deles vendeu a descoberto 12 milhões de ações da G. Estavam apostando na queda de Donald J. Trump. Claro, 12 milhões não é uma operação pequena, mas sim enorme. Sim. E novamente, Michael, na sua conversa de hoje, e eu não vou revelar muito mais, mas ele indicou que definitivamente havia um grupo de pessoas que achava que essa seria uma tentativa bem-sucedida. Então, eu estou pensando em algumas coisas. E outro pequeno fato que eu quero acrescentar a isso é que eu acabei de pesquisar isso mais cedo hoje. A CNBC publicou um artigo dizendo que o Irã havia ameaçado um atentado contra Trump, onde eles tinham informações sobre isso. É por isso que eles aumentaram a segurança no comício. Então, aquilo que vimos lá era segurança reforçada. Então, o que eu estou me perguntando, e tenho certeza de que você já pensou sobre isso, porque faz visão remota há tanto tempo, é: será que vimos uma mudança na linha do tempo? Se tivesse dado certo, os poderosos já poderiam usar o discurso: Meu Deus, olha o que houve! Foi o Irã, agora temos que bombardeá-los. É isso. E isso desencadeia toda essa narrativa que eu acho que já estava preparada antes do fim de semana. Que eram alguns dos dados cinéticos que tivemos na sessão high, que era mais sobre coisas voando, bombas no ar, certo? Você quer começar sim, tudo, todo o esquema. Então, estou pensando que talvez o que você viu foi uma linha do tempo alternativa, onde as coisas terminaram de forma diferente. Tudo certo, Kimberly. Vamos entrar no clima místico. Nós vamos dar uma caminhada. Ok, vamos ter. Isso é interessante. Vou fazer uma ressalva. Eu não sei. Eu não sou físico, então não entendo essas chamadas linhas do tempo divergentes, múltiplos universos. E eu tenho dificuldade de entender a ideia de que a cada momento as coisas podem se juntar de forma diferente e seguir por uma linha do tempo diferente. E eu sei que os visualizadores remotos, muitas vezes, quando erram um alvo, usam isso como desculpa. Tipo, sim, nós vimos isso acontecer, mas aconteceu em outro universo. E eu digo, não, 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 não. Você deveria ver o que acontece neste universo, na nossa realidade. Então eu tento nunca colocar a culpa nisso. E não sei como isso funcionaria. E nós não seguimos essa teoria na nossa visão remota. No entanto, eu vi o Trump sair na convenção quando ele fez sua primeira aparição, quando ele estava nos bastidores e eles estavam cantando a música do Lee Greenwood, Proud to be an American. Ele saiu e houve aquele momento muito emocionante. Eu tive um lampejo em que pensei: espera, ele morreu, mataram ele. E isso é tipo, como ele está aqui, é como se tivéssemos uma segunda chance. É como se alguém tivesse voltado e mudado isso, porque eu senti a sensação de que não existia Donald Trump. E eu realmente tive aquela sensação forte de que isso é uma realidade alternativa. Realidade. Agora, meu professor de visão remota, Glenn Wheaton, que trabalhou com a inteligência das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, me ensinou por 17 anos
Ele e alguns amigos dele, que você nunca ouviu falar, que são muito melhores em visão remota do que eu, estavam trabalhando em um projeto que envolvia uma garotinha que morreu no Titanic, uma menina de 11 anos. Ela está no manifesto, ela faleceu. E pessoas que eram associadas à família dela ainda estavam interessadas nisso e queriam saber os detalhes da morte dela. E os praticantes de visão remota disseram que ela estava lá embaixo, tipo na segunda classe ou terceira classe, e eles bateram no iceberg e tudo ficou confuso. E diziam para ela ir para os botes salva-vidas. E ela subiu algumas escadas e depois desceu um corredor e ela deveria ter virado à esquerda, mas virou à direita. E ao virar à direita, ela acabou se envolvendo em outra coisa e morreu. E eles estavam pensando, será que poderíamos influenciá-la a virar à esquerda em vez de à direita? Se ela tivesse ido à esquerda, teria alcançado o bote salva-vidas. E eles estavam debatendo se a visão remota pode passar de passiva para ativa. Sim, como um praticante de visão remota, se eu observar o Titanic por visão remota e conseguir ver aquilo e trazer informações de volta, então a informação precisa se mover. A informação se move de 1912 no Atlântico Norte para Dick Algier, no Havaí. Então a informação se move. Estou fazendo isso passivamente. A informação poderia se mover de mim para o Titanic? Eu poderia fazer algo como influenciar aquela garotinha a virar à esquerda? E eles estavam tentando determinar quanta influência um praticante de visão remota teria, tipo, se a sua consciência subconsciente estivesse no Titanic, como você influenciaria essa garota? Você não pode simplesmente ir lá, sabe? É tipo, você pode fazer algo que a faça ficar mais com medo do corredor da direita do que do da esquerda. Você poderia fazer algo que a fizesse se sentir mais à vontade com o da esquerda? E eles não tiveram sucesso. Então isso faz parte da experimentação que temos feito em alto nível com visão remota. Podemos colocar algo no passado que você possa ver hoje, certo? Voltando ao Trump. Você já ouviu histórias de pessoas que passaram por uma experiência muito traumática, em que foram quase assassinadas, mas sobreviveram? Por exemplo, uma mulher estava sendo esfaqueada até a morte. Alguém perguntou para ela, deve ter sido horrível, né? Sabe, o cara estava te esfaqueando até a morte. E ela disse, na verdade não foi tão ruim, porque eu saí do meu corpo e um anjo me abraçou e eu estava sendo consolada. Sim, já tive uma namorada que passou exatamente por isso. Ela foi brutalmente esfaqueada várias vezes. Ela já tinha saído do corpo antes. Acho que eu vi isso no seu programa. Nunca falei disso em público. Ela já havia saído do corpo antes do ataque começar. Eu acabei de pegar isso de você porque isso acabou de me vir à mente, então isso realmente aconteceu. Ok, é. Ela disse que uma entidade a abraçava. Não, ela não disse que havia uma entidade. Ela disse que estava fora do corpo e era como se ela não tivesse nenhum apego emocional ao que estava acontecendo. Nenhum. Sem medo, sem julgamento, só tipo, ok. E então, quando as coisas se acalmaram e ela começou a receber cuidados médicos, ela voltou imediatamente para o corpo. Então, tem isso. Mas, sabe, eu conversei com outras médiums, que é o que eu faço. Eu converso com médiums sensitivas e esse tipo de pessoa como você, que acredita que teve impacto no passado ao reviver o evento e refazer a resposta, refazer o que disseram e refazer o que fizeram. E elas perceberam uma espécie de cura ou uma mudança na energia como resultado disso. Então, eu acho que tem algo nisso, porque, claro, o tempo não é linear, sabe? Nós temos a capacidade de impactar eventos independentemente de quando eles aconteceram. Então, eu fico me perguntando, sabe, nesse incidente em particular, será que olhamos para um momento diferente? Ou será que vocês olharam para uma linha do tempo diferente? Ou será que vocês viram algo que não está sendo mostrado para nós, que não está sendo contado, ou algo que ainda vai acontecer no futuro? E o motivo pelo qual eu digo isso é porque eu ouvi uma canalização do Theo, que é canalizado pela Sheila Gillette. São 50 anos de material canalizado muito, muito confiável. E a posição do Theo era: "Não preste atenção a toda essa besteira política, é só drama, é só drama".
Isso me faz pensar, talvez seja só algo que foi colocado em prática para fazer todo mundo focar em uma coisa enquanto outra está acontecendo ali do lado. É um show, é um reality show. É sobre quem é o presidente. E você ouviu o Michael falar sobre isso? Não importa, ele não faz diferença. Diretor executivo de uma empresa. Os donos realmente não se importam com quem ocupa o cargo, contanto que faça o que eles precisam. Então eles controlam os dois lados. Ou eles conseguem fazer o que precisam ser feito, independentemente de quem esteja naquela sala. Então, Eu diria que as coisas marcantes que vimos, eu não diria que é uma linha do tempo alternativa. Eu diria para esperar um pouco, porque grandes eventos nós temos feito isso. Como Edward Reardon fez uma sessão. Eu esqueci o que estávamos analisando. Não envolvia uma pandemia, mas foi no verão ou na primavera de 2019. E ele desenhou essa coisa redonda com pequenos espinhos. Sim, saindo dela. E ele disse: Isso é ganho de função. Ele disse jogo já, o GO. Ele desenhou o coronavírus, algo que nunca tínhamos visto. No debriefing, todos ficamos surpresos. Ele disse: Não sei o que é isso, nem o significado, mas vi. Então vamos descobrir. Não parece estar relacionado ao alvo, mas eu também peguei isso. E então a Covid chegou, e cerca de 9 ou 10 meses depois, Edward disse: Você precisa voltar e olhar nossa revisão de maio de 2019 sobre aquele alvo tal. E nós olhamos e ele tinha desenhado aquela coisa da Covid. Então, o meu ponto é que grandes eventos podem ser percebidos com mais antecedência, e nós vimos isso na nossa visão remota. Tipo, a gente faz uma previsão, tipo, bom, no próximo mês eu vejo isso e aí não acontece. Uau. 4 meses depois acontece e pensamos, uau, foi exatamente assim. e ele disse algo muito engraçado no vídeo. Meu Deus, isso é coisa do Cliff High Hightower. Isso é bem Wu mesmo. E eu pensei, você é um visualizador remoto. Você é a definição de Wu. Bem, Eu quero alertar que, como visualizadores remotos, e com certeza nós não somos oniscientes. Tipo, nós não somos Nostradamus. O que fazemos é entrar em um protocolo estruturado onde temos uma visão como se fosse por um tubinho por um segundo. Tipo, o que foi aquilo? Um cara com sangue no rosto. Tipo, o que isso significa? Tipo, bem, isso significa, sabe? E muitas vezes não conseguimos ver o quadro geral, então podemos errar. Não somos infalíveis. Muito do que fazemos é metafórico. Muito do que fazemos é influenciado pelas nossas próprias expectativas e pela nossa mente lógica. Então, sabe, essa era uma dúvida minha, porque sei que, no meu caso, se estudasse visão remota e praticasse, pensaria: será que estou só inventando isso? Isso é só a minha imaginação? Que tipo de processo vocês seguem para separar o que estão vendo do que podem estar imaginando? é por isso que quando ensino alguém a fazer visão remota, posso ensinar os protocolos. Tipo, escreva isso na página. Olhe por um segundo e depois desenhe o que você vê e então tente captar um som. Então posso te ensinar a natureza repetitiva da pergunta e resposta. O que eu não posso te ensinar é como distinguir dados bons de dados ruins. Então, o que acontece é que isso vem com prática, repetição e feedback. E é por isso que é tão importante fazer muitos alvos em que a verdade dos fatos é totalmente conhecida, como alvos totalmente verificáveis. Porque o que acontece é que nós temos maneiras de contornar a imaginação. Por exemplo, quando você está em um estado de alerta e eu procuro o primeiro visual de um alvo, eu fecho os olhos, conto até 1001, cerca de 1,5 segundos, porque se eu te disser para fechar os olhos e imaginar alguém em uma fantasia de palhaço pulando em uma cama elástica, ah, sabe, fazendo malabarismo, vai levar uns 3 segundos para você formular essa imagem na sua imaginação.
Se eu te disser para olhar, fechar os olhos e procurar pela imagem-alvo, a primeira coisa que você vê é a imagem-alvo. E depois de 3 segundos, sua imaginação entra em ação. Então, existe um limite de tempo para isso, mas muito frequentemente, em uma sessão, você vai, o que chamamos de seguir uma pista falsa. A imaginação, sua mente consciente que você cria, fica tão à vontade na visão remota porque parece tão forte. Tipo, você aprende que os dados que são bons são aqueles em que você não acredita. É algo tão passageiro, tipo, bom, eu senti isso, mas não parecia certo de verdade. Mas você anota e, sabe, esses eram os dados bons. Então é prática, 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 aprendendo, recebendo feedback. Mas essa é a batalha constante na visão remota, sua imaginação versus o alvo. Então, qual é a sua sensação, Dick, sobre o que vocês visualizaram para esse alvo em particular? E eu vou te dizer, se vocês assistirem lá no site, é impressionante para mim o quanto eles se sobrepõem, todos os 5 visualizadores. Qual é a sua sensação sobre o que vocês visualizaram e onde a gente pode ver isso aparecer? Você tem algum tipo de sexto sentido sobre isso? Acho que a parte mais interessante disso para mim foi o aspecto que acho que nós vamos. Talvez não tenha sido o evento de Trump que foi tão impactante emocionalmente. Visualmente foi meio que impactante. Tipo, sim, você vê os tiros sendo disparados, ele cai, depois aparece sangue no rosto dele e ele levanta o punho. O que estávamos vendo era algo muito maior. Um evento no céu, Sim. mais energia cinética. Mas a ideia que estávamos tendo e que parece ser validada por 2 ou 3 dos visualizadores é que, e essa era a minha impressão, algo está sendo manipulado. É como se houvesse algum tipo de campo eletromagnético. Eu não quero dizer projeto Bluebeam, mas é isso que vem à mente, como se fosse algo projetado, algo que faz você ver mais do que realmente está vendo. Então, estou esperando por um evento assim nos próximos meses. Onde a tecnologia pela qual pagamos, mas não podemos usar, é usada contra nós. Vou explicar rapidamente sobre o tempo, pois ensino esse assunto. Isso se relaciona com isso porque sempre que vejo um evento, sabe, eu entro no meu estadozinho, eu acendo uma luz vermelha e escuto o ruído branco e fico bem quieto. E aí eu tenho essa pequena visão momentânea, então eu desenho e a gente documenta isso. E 3 semanas depois eu vejo as notícias e está lá. Isso sempre me surpreende. Eu fico tipo, Ele te assusta? como isso é possível? Como eu vi isso antes disso? Então eu não tenho certeza. Meu entendimento sobre a natureza do tempo, minha definição de tempo, aqui está. Tempo é a consciência observando. Então, para existir tempo, é preciso ter a consciência observando. E a métrica do tempo, como a escala do tempo, depende do ambiente da consciência. Então, estamos aqui nessa forma humana e estamos girando ao redor do Sol. Então, nosso conceito de tempo é que uma volta ao redor do Sol equivale a um ano. Um dia é uma rotação completa do planeta. Temos horas, temos segundos, mas essas coisas dependem da nossa observação do nosso próprio ambiente. Se você estivesse em outro planeta que levasse mais tempo, seu ano seria diferente. Nossa percepção subconsciente, nossa consciência está fora desse reino físico. Então não existe data de calendário na consciência. Então, quando alguém me diz, e alguém realmente disse isso, não quero dizer quem foi. Existem discussões na internet. Tipo, bem, o esboço que o Naim fez do atirador lá em cima, atirando no cara que estava fazendo o discurso como um evento dramático.
Vocês estavam olhando para o primeiro, né, o segundo trimestre de 2024 e isso aconteceu 12 dias depois. Então está inválido. Vocês não acertaram o tempo. Eu diria que a consciência que está observando isso está em um ambiente onde não existe 1º de julho ou 30 de junho. É apenas uma mistura de eventos. Então, ou será que eu fico pensando se o que nos cerca é apenas informação que está acessível em diferentes momentos, em diferentes frequências, não está necessariamente em uma ordem específica. Sim, acho que você está certo. Sim, meu professor acredita que isso é baseado em frequência eletro, que todo o universo funciona com ondas eletromagnéticas. E então são ondas eletromagnéticas, mas também é emaranhamento quântico. Então eles têm. Acabei de ter uma conversa muito interessante sobre isso. Eu fiz anotações. Eu ia fazer algumas coisas. Eles têm rádios que você tem informações aqui e então elas estão emaranhadas quanticamente com outra coisa, de modo que você pode mudar a informação aqui e ela muda lá sem ser transparente. Conectado. É isso que um visualizador remoto está fazendo, porque essa informação existe nesse campo de consciência. E nós entrelaçamos quanticamente nossa consciência com isso e a informação se manifesta em nossa percepção. Acho que é assim que funciona a visão remota. Você percebe porque as energias na Terra estão mudando e tudo fica mais sutil. Nossas habilidades psíquicas começam a se manifestar mais. Você percebe que suas habilidades e capacidades estão ficando mais claras e fáceis de acessar do que eram talvez há 10 anos? Eu não sei porque a minha bem. Eu sei que o sol está diferente do que costumava ser. Eu costumava ficar no sol. Ele costumava ser amarelo. Eu costumava ficar no sol no Havaí e sentar na praia em uma cadeira por tipo 3 horas e era como se ele te aquecesse e você só pegava um bronzeado leve. Agora eu saio por 20 minutos e é como se tudo irradiasse em você. Nosso ambiente está mudando, o sol está mudando. Em termos de habilidade psíquica, ah, sim, eu acho que a consciência da humanidade, daqueles que estão prestando atenção, estão ficando melhores. Para mim, eu não sei porque eu treinei tanto tempo como visualizador remoto e faço isso o tempo todo. É como se eu pudesse ver alguém na fila do supermercado e saber algo sobre essa pessoa, tipo ser atraído por ela ou sentir repulsa. E eu fico pensando, as pessoas não conseguem ver isso? Sim. Sabe, olho para os políticos e penso, Você não consegue simplesmente olhar, para eles e saber. sim. Então, ah, eu me esforço tanto. Minha habilidade de visão remota melhorou um pouco porque eu faço isso muito hoje em dia. Nós também temos ciclos, todos os videntes, tipo agora a Naem está em alta. Naem está, acabamos de fazer um debriefing. Tipo, tem momentos em que tipo você dá um alvo para eles, eles acertam em cheio, sabe? E aí tem momentos em que é não tão bom como você disse, tão bom. Então, todos nós temos ciclos e eu não entendo como isso tudo funciona. Pode ser astrologia, pode ser a ressonância humana, podem ser coisas que acontecem na sua vida pessoal. Eu sei que eu deveria ter feito uma sessão de visão remota no sábado à noite. Eu tinha o ID do alvo na minha mesa. Quando aconteceu aquilo com o Trump, não consegui fazer. Não ia conseguir ver esse alvo por visão remota. Nem chance. Guarda isso por uma semana. Sim, e esse conteúdo emocional, sabe, agora eu vejo tão claramente como isso é usado para manipular a humanidade. Sim, Qual é a sua impressão? Você conversou com médiums e pessoas que estão sintonizadas. As habilidades das pessoas estão aumentando? com certeza, sim.
E eu acho que vai, sabe, o que eu acredito é que vai chegar ao ponto em que todos nós estaremos com muita, muita clareza sobre a realidade e a verdade. E eu acho que o fato de estarmos mergulhados em um mundo de mentiras, desinformação e manipulação está servindo para aumentar nossa capacidade de discernir a verdade, porque somos obrigados a isso. Sabe, quando você é enganada o tempo todo de todos os lados, especialmente por entidades em que te ensinaram a confiar, isso realmente afeta seu senso de soberania e seu senso de verdade. É, você realmente começa a procurar por isso. Então, sim, eu acho que realmente estamos. E uma coisa que posso dizer é que eu perguntei várias e várias vezes. Sabe, uma entidade de fora do planeta após a outra? Estou falando de entidades canalizadas, entidades que não estão encarnadas na Terra. O que está acontecendo com o nosso cenário político? E ainda não ouvi nenhum deles dizer: esse é um cara bom. Sobre qualquer um deles. E o que eles mais dizem é que é uma manipulação, é um jogo. E uma coisa pela qual sou grata, e talvez os telespectadores também tenham percebido isso sobre si mesmos, é: agora eu consigo assistir a algo e entender que o conteúdo que estou vendo foi feito puramente para me manipular, para manipular minhas emoções. E o que eu consegui fazer foi separar o prazer da emoção, tipo, sim, eu realmente gosto de família, e eu realmente amo estar junto com amigos, e eu realmente amo o meu país. Eu aprendi a separar a apreciação dessa emoção de quem eles estão tentando me vender por meio dessa emoção. Então essa é a diferença. E eu só acho que, sabe, eu realmente acho que existem lados. Sabe, esses lados foram criados para nos distrair, o que me faz pensar no que mais está acontecendo no mundo que vocês já viram e talvez ainda não saibamos. Isso só depende de nós. É hora de amadurecermos e nos tornarmos uma civilização séria. É. Bem, a civilização vai mudar, sempre muda, e estamos chegando a um momento em que haverá muito mais tecnologia. Acho que haverá interação aberta com ETs. Haverá mais reconhecimento da nossa habilidade psíquica, da nossa. O que aprendi com Michael é o seguinte: é que tudo está escondido de nós. Existe toda uma história da medicina, da consciência, da história política. Ah, tudo é, a verdade é escondida de nós. É, e nós somos uma mercadoria, nós somos o rebanho. E, sabe, uma coisa que eu quero te dizer, e talvez você não concorde comigo, eu acho que você não vai concordar comigo nisso. Eu ouvi uma conversa com o Michael hoje, e eu entendo onde ele acredita que estamos indo aqui no planeta Terra. Uma coisa que eu acho, né, uma coisa que talvez esteja faltando na percepção dele, e o que que eu sei? Eu não o conheço e não passei nenhum tempo com ele, mas acho que o rebanho está mudando. Em outras palavras, nós historicamente fomos extremamente fáceis de manipular. Somos ingênuos e confiantes. Queremos acreditar em heróis e em um salvador. Isso faz parte da natureza humana. Mas eu acho que estamos mudando individualmente, sabe? Em frequência, em habilidades e capacidades. E eu não sei se vamos ser tão fáceis de, sabe, ser conduzidos para o curral como éramos antes. Para trazer um novo sistema, você precisa destruir a fé no sistema antigo. Então é disso que se trata. As pessoas não confiam mais nos políticos, elas não confiam mais na mídia. E não confiam nos médicos. Elas confiam no sistema, mas não na medicina. Elas não confiam nisso e ficam tipo, ué, o quê? Vou te dar uma visão geral. Vou te dar só alguns minutos sobre a visão geral. E por que blockchain? Por que me disseram que blockchain é tão importante? Não é só dinheiro. Você chama isso de rebanho. A humanidade é um recurso. São recursos humanos. É a coisa mais valiosa do planeta. E é administrada como um negócio. E o negócio era administrado por meio de certificados e documentos. Então, quando você nasce, recebe uma certidão de nascimento, que é um certificado de propriedade, e isso é um título que é criado com valor no Banco de Compensações Internacionais. Eu não poderia ter te contado isso há 4 anos, 5 anos. Seria como, não fale sobre isso, mas sua certidão é um título no Banco de Compensações Internacionais.
Ao longo da sua vida, você tem certidões e títulos. Você tem o cartão da Previdência Social, você tem uma carteira de motorista, você tem uma certidão de casamento. Todas essas coisas são autenticadas pela jurisdição em que você reside, na qual você é propriedade. Então, a sua história de vida e o seu valor de vida são computados, tabulados e controlados por esses documentos autorizados e certificados. Sua certidão de nascimento, seu número do seguro social, sua carteira de motorista, seu diploma de medicina, seu diploma universitário, a hipoteca da sua casa, a escritura do seu imóvel. Tudo isso é calculado no nível do condado. É por isso que se chama condado, porque é no condado que eles fazem a contagem do seu valor. E a infraestrutura precisa ser criada pela corporação que administra o local para atender a população. Então, quando você tem uma população no seu país que está dividida em condados, eles precisam fornecer a infraestrutura para que você prospere, educação, estradas e assim por diante. Então, tudo isso foi feito com uma tecnologia baseada em estados-nação. Então, os estados-nação foram criados para nos agrupar com um objetivo comum. Eles nos dão um hino, nos dão símbolos, nos dão uma certa moeda, toda uma cultura para que sejamos coesos. Mas dentro desse Estado-nação, a contabilidade é feita com a tecnologia blockchain. Eu não estou com meu iPhone aqui, mas você tem um computador que pode segurar na mão e que é capaz de tabular. Então, o que vai acontecer muito em breve com o blockchain é que você vai ter seu próprio blockchain individual. Você vai ter uma identidade digital e as pessoas estão dizendo, bem, eu vou resistir a isso, mas você já fez isso, seu rosto já está no sistema, você já concordou ao... Você já destravou o telefone com seu polegar. Já é tarde demais, pessoal. Então você vai ter uma blockchain individual que vai conter todas as suas informações. Ela será autenticada pelo seu ID digital. E não haverá necessidade de papel, certidões de nascimento, certidões de casamento, tudo vai ser online. Haverá blockchains, você vai interagir com outras blockchains. Por isso estou investindo, mas não é um conselho de investimento. É por isso que eu invisto em projetos como Chainlink, Polygon e outras blockchains que permitem a transmissão de informações. Vou ser breve. O que estou tentando dizer é que a blockchain é supranacional. Você não vai precisar de estados-nação para fazer essa contabilidade. Ela será feita por ONGs e corporações. E, pessoalmente, não estou ansioso para ver isso acontecer porque cresci sob estados-nação e amo o meu país. Mas os jovens estão sendo treinados. Eles vão fazer tudo em um aplicativo. E você percebe que sempre que faz algo no banco, compra um carro ou compra algo online, pedem, por favor, avalie, dê 5 estrelas, nos diga como fomos, deixe uma avaliação. Eles estão condicionando as pessoas a fazer tudo por aplicativo e dar nota para tudo. E a governança vai ser tipo, não podemos confiar na votação. Votação não é segura, vai ser por consenso no blockchain. Estou indo fundo demais nessa toca do coelho com você, Kimberly. Espero que não seja. E sabe, eu já ouvi você falar sobre isso antes e eu entendo muito claramente. Então isso pode parecer uma realidade. Isso pode parecer uma realidade futura. Eu já vi coisas diferentes no futuro da humanidade, porque eu converso com pessoas que conseguem ir até lá, sabe? Que conseguem ir até lá. Eu provavelmente abraçaria e incentivaria a sua versão. Eu diria, estou com você. Sabe, e aquela que eu acho que você está certa, aquela que mais se destaca de todas que eu ouvi, e você vai achar isso interessante. E eu não sei se é assim que isso vai se desenrolar, mas eu consigo ver como poderia ser. E isso é que e estamos falando dos Estados Unidos agora, que os Estados Unidos se dividem em 4 ou 5 regiões diferentes, e cada região se torna sua própria versão da direção que aquele coletivo quer explorar como humanidade.
Sabe, então, se olharmos por um lado espiritual, é como se estivéssemos encarnados nesses corpos para aprender essas lições e tal. E uma das regiões faz exatamente o que você está falando. Eles se tornam muito centrados em IA, muito tecnológicos, eles recebem implantes, eles realmente seguem por esse caminho. Outra região se afasta completamente disso e faz exatamente o que os jovens estão fazendo. Eles estão comprando, sabe, estão vivendo de forma autossuficiente no campo, comprando vacas e tal. Então isso faz muito sentido para mim, porque eu realmente sinto que não gostaria desse mundo que você acabou de descrever. Isso não funcionaria para mim. Eu provavelmente encontraria outro lugar. É, com certeza. Eu encontraria alguma maneira de fugir e fazer diferente. Então isso faz sentido para mim. Mas, sabe, eu ainda não conversei com uma entidade de outro planeta que diga: "É para lá que você vai". No entanto, eu ouvi muitos humanos encarnados, especialmente pessoas como Michael, que são muito, muito conscientes desse sistema, dizerem que é para lá que estamos indo. Então eu não sei, acho que só o tempo dirá. Bem, A função do Michael pode ser implementar esse sistema. Tipo, ele pode ser ou normalizar, isso. Sabe, eu não estou descartando essa possibilidade. Olá, Michael. eu sei. Sabe, e eu ah, falaria isso para ele na cara dele. Mas Yeah. ah, uma vez eu fiz uma visão remota em que eu fui adiante. Eu fui, o quê? Uns 50 a 100 anos, eu acho. Eu estava olhando para as pessoas. Não consigo me lembrar qual era a tarefa, mas lembro que era tipo: o que as pessoas do futuro pensam de nós? E eles estavam tipo: vocês eram malucos, vocês costumavam sentar nesses pedaços enormes de metal que usavam gasolina É, e vocês todos estariam no seu próprio pedaço de metal e não conseguiam chegar a lugar nenhum porque havia muito congestionamento no trânsito. E vocês achavam que essa era a forma de viajar, tipo ir para o trabalho num pedaço de metal. E aí eles pensavam que você comprava coisas, produzia coisas e depois jogava tudo numa sacola e simplesmente enterrava. é. A gente simplesmente jogava fora e não usava. Eles só pensavam que éramos malucos. Então, e de certa forma nós somos mesmo. É. Mas você não acha que muitas dessas condições existem porque, não sei, a gente foi privado de tecnologia? Quero dizer, onde chegamos, Dick, em nossas vidas? Ainda estou dirigindo o mesmo carro que eu dirigia há 50 anos, com rodas de borracha e uma chave que liga. Cadê meu hovercraft? Sim, meu exemplo é este. O que era? Was it? Quando foi que os irmãos Wright voaram? Estou mostrando aqui. Foi em 1903 ou algo assim, ou logo depois de 1900? Beleza. Em cerca de 60 anos colocamos alguém na Lua. Então passamos de um avião feito de tecido, madeira e corda para uma nave espacial. É, e de lá pra cá não fomos a lugar nenhum. Ainda estamos soltando produtos químicos pela traseira de uma nave espacial. Eles com certeza têm tecnologia melhor, Bem, eles têm. Bem, é claro que vocês têm. porque para Isso. nosso programa espacial agora é Elon Musk, mas bem, existe um programa espacial secreto, eu já fiz visualização remota disso, mas sim, eles têm tecnologia. Então não é por falta de tecnologia, eu não acho que a gente inventa isso. Acho que é entregue para a gente aos poucos, de pouquinho em pouquinho. É, é. E também é algo que vem de fora do planeta. É. Certo, dizem ser inspiração, mas na verdade trazem tecnologia. Quero encerrar, a menos que tenha algo a dizer. Vou terminar com um lamento de pessoa mais velha e acho que você vai entender, já que deve ter minha idade. O que eu percebi pessoalmente no fim de semana é que eu tive TPT dos anos 60. Bem, eu pensei, sabe, é tipo, não sei, quantos anos você tem? Você estava por aí nos anos 60? Eu estava por aí nos anos 60, me formei no ensino médio em 71. Ok, eu tenho 74 anos. Então não. Sim.
Então, JFK, depois o irmão dele e depois Martin Luther King. Quero dizer, é tipo bum, bum, bum. Tudo voltou à minha mente de repente. Isso te impactou de alguma forma? Você chegou a pensar nisso? Porque realmente não vimos esse tipo de tentativa de assassinato. E claro, nos anos 60 eles foram bem-sucedidos. Aparentemente, eles perderam a habilidade. Sim. Estou tentando pensar, será que eu tenho TPT? O que me deu TPT foi a Covid. Eu tive um colapso emocional por causa da Covid. Porque Michael me disse que isso ia acontecer um ano antes de acontecer. Sim, Ele me disse em 2019 eu estava planejando uma viagem com minha família. Ele disse: Dick, aproveite a viagem porque no ano que vem você não vai conseguir fazer isso. Eu disse: como assim? Ele falou que as viagens seriam restritas, haveria lockdown e eu não poderia viajar. Perguntei: por quê? Ele disse: não posso te contar, mas apenas aproveite a viagem. Então, o que eu quero saber é a sua rotina de saúde e a sua rotina facial, porque você não aparenta ter essa idade. Quando disse que citaria uma pessoa idosa, achei que falaria de alguém idoso. Não, estou falando sério. O que você faz para isso? Você tinha um canal que falava sobre isso, não é? sim. Deve ser só boa iluminação, Dick. Sabe, toda a sua energia. Eu não, a maneira como eu te percebo como um, eu não quero dizer espírito, mas qual é a palavra? Sua energia vital inteira não passa essa idade. Sim. Obrigado, estou chocado que você está. Obrigado. Sério, minha esposa também é assim. Minha esposa tem 65 anos e parece ter uns 30, 39, mas você está fazendo algo certo. Bem, vamos ver o que acontece. É uma jornada interessante e só aproveite o show. Não se envolva emocionalmente demais com isso. Não se envolva emocionalmente. É tudo um show. E todas essas coisas que acontecem, tudo é planejado e manipulado. E você sabe disso. É it's And what we tão diabólico o que eles fizeram. Eu sei. Porque eu era repórter de TV e eu era repórter de TV na época em que, para ser repórter de TV, você tinha que ser objetivo. Se eu tivesse ido à TV e dito as coisas que qualquer uma dessas pessoas diz, não importa se é a Fox News, CNN, MSNBC, todos esses malucos, se eu tivesse dito qualquer coisa parecida com isso, eles teriam me chamado imediatamente e dito: você acabou de causar tanto dano à reputação pela qual trabalhamos tanto. Recolha suas coisas da mesa e saia daqui. Eles não só teriam me demitido, eles teriam ficado desesperados com o dano causado à reputação do jornalismo e tudo mais. E agora eles podem, não é só permitido, eles são bem pagos para espalhar essas opiniões e besteiras para nos manipular. A gente entra um pouco, escuta o nosso lado e eles reforçam isso, aí fazem a gente ir um pouco mais longe e reforçam de novo, e assim vão criando essa divisão. E é brilhante como eles fazem isso. Mas então não se deixe afetar por isso. Sim, é brilhante como fazem isso, mas não acho que vão conseguir, pois as pessoas estão despertando. Nosso papel é dizer basta. É aí que temos que chegar, sabe? Precisamos nos tornar uma civilização séria. Precisamos mesmo. E espero que consigamos. Gosto da sua visão sobre isso. De verdade, eu gosto mesmo. Sim, E eu só estou tentando fazer o melhor que posso para tentar ser responsável e ajudar as pessoas. Ahn, eu não estou promovendo, só estou dizendo, aqui estão informações. Tente usá-las para melhorar sua vida. Sim, tudo bem? Ei, conversar com você é sempre ótimo, adoro. espero que volte a nos ver. Gosto muito de conversar com você. Bem, quando o grande evento no céu acontecer, quando virmos os OVNIs aparecerem, ou houver alguma coisa dramática que faça todo mundo dizer, olha aquilo,
e nós sabemos que foi induzido por campo eletromagnético. Não caiam nessa, gente. Isso mesmo, esse é um bom conselho, não caiam nessa. É só a pandemia ponto 2. Certo, certo. Obrigado por uma ótima conversa. Obrigada, pessoal, por estarem conosco esta noite. Foi maravilhoso, Dick. Se cuida. Tudo bem. Tchau, então.